Vocês já ouviram falar na teoria da extinção dos dinossauros? Sei que parece loucura, mas esta teoria faz muito sentido. E se eu te dissesse que o meteoro que caiu na Terra milhões de anos atrás era o Lúcifer sendo expulso do céu? Hoje o canal Segredos Ocultos traz essa teoria insana. Se inscreve no canal e deixa o like para mais histórias e teorias como estas. Antes do tempo como conhecemos, antes dos reinos dos homens, houve uma batalha celestial. Uma guerra de proporções divinas que mudaria para sempre a história do cosmos e da Terra. A rebelião de Lúcifer, revelando um exército celestial em formação. Raios cruzam os céus enquanto a guerra está prestes a começar. Diz a lenda que Lúcifer, o mais belo e resplandecente dos anjos, desafiou o Criador. Ambicioso, desejava o trono divino e convocou uma revolta entre os seus iguais. Mas a guerra nos céus foi breve. Deus, com seu poder absoluto, derrotou os rebeldes e os condenou a uma queda eterna. Um anjo gigantesco, envolto em chamas, despenca dos céus em direção à escuridão do vácuo, caindo cada vez mais rápido. Mas o castigo de Lúcifer foi maior. Ele não apenas caiu, ele se tornou o próprio impacto, a Terra na era dos dinossauros. O planeta Terra está dominado por criaturas colossais. Um T-Rex ruge ao pôr do sol, pterossauros planam sobre um oceano imenso, e florestas exuberantes se estendem até onde os olhos podem ver. Enquanto os céus ardiam em batalhas celestes, a Terra pertencia a reis muito diferentes. Gigantes dominavam a paisagem, alheios ao destino iminente que vinha dos confins do universo. De repente, um ponto de luz aparece no céu, pequeno, mas implacável, aumentando de brilho e velocidade. O pânico se espalha entre as criaturas. A profecia se cumpria. O anjo caído cortava os céus como um meteoro flamejante. Os ventos gritavam, os oceanos rugiam, e então, o impacto. Uma explosão colossal, o som desaparece por um instante. A poeira sobe, cobrindo tudo em escuridão. O planeta entra em caos absoluto, tsunamis, erupções vulcânicas, terremotos sem fim. O dia virou noite, o calor se tornou gelo, e os antigos reis da Terra foram condenados ao esquecimento, as consequências e o nascimento de um novo mundo. Milhares de anos passam em segundos. A poeira se assenta, a luz retorna, pequenos mamíferos emergem das sombras, explorando um novo mundo vazio e silencioso. Mas, como sempre, da destruição vem a renovação. A queda de Lúcifer não só marcou o fim dos dinossauros, ela pavimentou o caminho para uma nova era. Uma era em que a humanidade tomaria o trono da existência. Será que foi coincidência? Ou tudo sempre esteve escrito nas estrelas? Imagem do espaço, a Terra vista de longe, uma luz misteriosa atravessando a imensidão do cosmos. Seria Lúcifer apenas um mito, ou uma verdade camuflada pelos séculos? E se a próxima queda já estiver a caminho? No começo, Satanás é retratado no céu com os anjos. Em seguida, literalmente, é retratado caindo na terra com outros anjos em forma de meteoros que dizimam toda a terra e os dinossauros que haviam nela. Surge então o questionamento: houve duas criações, duas terras. Vamos entender a questão e chegar à compreensão do que está por trás da produção da novela Gênesis. Na teologia existem algumas teorias que tentam explicar a criação e solucionar a dificuldade com a datação da idade da Terra. Uma dessas teorias é chamada de teoria da lacuna. Essa teoria propõe que houve uma outra criação, original, antes da criação narrada em Gênesis 1. Segundo essa teoria, a melhor tradução para Gênesis 1.12 seria a seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra se tornou sem forma e vazia. Quando as traduções mais comuns trazem, a terra era sem forma e vazia. Com o tornou-se, a teoria diz que houve uma primeira criação completa e perfeita. Mas algo aconteceu que destruiu a primeira criação e fez com que ela se tornasse sem forma e vazia. Isso provavelmente foi há milhões ou bilhões de anos.
até que Deus refez uma nova criação a partir de Gênesis 1.3. Por causa desse período entre a primeira e a segunda criações é que essa teoria é conhecida como teoria da lacuna. Como explicação para a causa da destruição da primeira terra, se tem a queda de Satanás. Ele foi responsável pela destruição dela, e provavelmente foi nesse período que os dinossauros existiram, o que explica também sua extinção. A Terra não foi criada sem forma e vazia, foi criada completa. Satanás foi quem a destruiu. Assim, a partir do momento em que ela se tornou sem forma e vazia, Deus resolveu reconstruir a Terra. Mas essa teoria do intervalo faz sentido à luz do relato bíblico sobre a criação. A resposta é não, e vou listar alguns breves motivos para você. A própria estrutura poética do texto mostra que é mais lógico que sem forma e vazia seja um estado inicial da criação, do que o resultado da queda de Satanás. Veja como o texto está arranjado. A terra era sem forma e vazia antes do primeiro dia. Nos dias de 1 a 3 vemos Deus separando luz das trevas, dia da noite, águas, céus e terra. Deus estava dando forma ao que estava disforme. Nos dias seguintes ele fez brotar plantas e árvores, animais terrestres, celestes e marítimos, sol, lua e estrelas. E por fim, o homem. Deus estava preenchendo o que estava vazio. Então faz mais sentido que sem forma e vazio seja o estado inicial de uma obra em composição do que o estado final de uma criação destruída. 2. O relato da criação é muito importante para a teologia. Eles ecoam por toda a Bíblia e fundamentam grandes doutrinas, casamento e família, antropologia bíblica ou até mesmo a árvore da vida que ressurge em Apocalipse. Sabendo da importância do relato da Origens para a teologia, parece improvável que Deus, ao inspirar Moisés, nos deixaria na ignorância sobre tudo que houve antes da queda de Satanás destruir a primeira criação. 3. A novela retrata a queda de Satanás e seus anjos como bolas de fogo caindo do céu, meteoros que atingiram a terra causando destruição. O que não faz nenhum sentido. A queda de Satanás foi sua expulsão da presença de Deus, figurativo, assim como a queda do homem. Ele não caiu literalmente do céu. Isso, na verdade, é muito fantasioso. 4. Como a Bíblia deveria ser lida se houvesse uma primeira criação. Como lidar com os textos que falam da criação? Se referem à primeira ou à segunda criação? Não há definição disso. 5. O livro de Apocalipse claramente mostra Deus restaurando a criação de Gênesis 1 e 2, por causa do pecado. E este é um grande propósito divino ao longo das Escrituras. Se realmente existisse uma primeira criação antes da criação adâmica, faria mais sentido que o mundo fosse restaurado à luz da primeira e não da segunda criação. Mas por ora, é só.